Salve, salve galera do primeiro ano, tudo bem? Pessoal, estamos estudando Zoologia dos Invertebrados e já falamos aí, né, de vários grupos animais, de vários filos animais, e agora nós chegamos aqui no sétimo grupo, né, o filo Artrópoda, tá? O maior filo do reino animal. Nós temos aqui mais de 1 milhão de espécies catalogadas, tá? E nós iremos dividir aqui essa aula em 3 partes, tá? Vamos dividir aqui o filo Artrópoda em 3 subfilos, certo? Para que fique melhor aqui a explicação para vocês, tá bom? Bom, características gerais dos artrópodes. São animais que apresentam apêndices articulados, né? O grupo mais numeroso, eles se caracterizam por apresentar patas articuladas, articulações, tá? Constitui o maior grupo animal, né? O maior número de espécies aqui conhecidas, cerca de 1 milhão. Esse filo Artrópoda, ele é subdividido em subfilo Uniramia, onde iremos estudar os insetos e os miriápodes, né? Os quilópodes e os diplópodes. Falaremos também do subfilo Chelicerata, onde iremos estudar aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros. E o subfilo Crustácea, onde iremos estudar aí, né, os crustáceos, né, caranguejo, siri, lagosta, camarão. Bom, esses animais, pessoal, eles são triblásticos, apresentam os 3 fôlegos embrionários, o ectoderma, o endoderma e o mesoderma, tá? São celomados, né, apresentam aí o líquido celomático, que preenche aí a cavidade da mesoderma, e são bilatérios, tá? Eles apresentam simetria bilateral. Apresentam um corpo segmentado, ou seja, metameria, né, característica embrionária aí vista no grupo anterior, no grupo dos anelídeos, né? A gente viu que os anelídeos, eles são divididos em metâmeros, tá? E aqui os artrópodes, né, esses metâmeros acabam em se unindo e formando o que nós chamamos de tágmas, né? Tágmas corporais, tá? A cabeça, o tórax e o abdômen, em alguns casos a cabeça se une ao tórax, formando o cefalotórax. Em outros casos aí a cabeça se junta com o tronco, tá? Bom, eles apresentam aí um exoesqueleto quitinoso, né, ou de calcário. Esse exoesqueleto é uma característica aqui também típica desses animais, onde eles terão aí uma casca externa, né, como se fosse uma armadura que permite aí o seu crescimento, tá certo? E periodicamente eles precisam realizar aí a troca, né, a muda desse exoesqueleto, tá certo? Bom, aqui a gente tem alguns representantes, né, do grupo dos insetos, do grupo dos aracnídeos e do grupo dos crustáceos. Bom, a divisão do corpo em tágmas. Os insetos, eles apresentam a cabeça, o tórax e o abdômen, tá? A gente tem aqui os metâmeros que se uniram e formaram o tágma da cabeça, outros metâmeros se uniram e formaram o tágma do tórax, e o restante dos metâmeros se uniram e formaram o tágma do abdômen. Nos quelicerados, o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. A gente vai falar, quando estiver lá nas aranhas, vamos falar que o cefalotórax ele também é chamado de prossomo, enquanto o abdômen é chamado de opistossomo. E nos crustáceos nós temos aí cefalotórax e abdômen, tranquilo, tá certo? A união aqui do tórax da cabeça com o tórax, formando o cefalotórax e o abdômen, beleza? Bom, apêndices articulados. Eles apresentam nessas articulações para realizarem aí várias funções. Funções aí de nadar, de saltar, de obter alimento, perceber estímulos químicos ou mecânicos, certo? Para copular também, certo? Esses apêndices eles podem ser localizados na cabeça, certo? Formando aí peças bucais, né? Mandíbulas, maxilas e quelíceras que irão auxiliar aí na digestão, na captura do alimento, certo? E também podem formar antenas com funções sensoriais, né? Os insetos que estão voando, eles necessitam ter uma orientação aí graças à antena sensorial. E também, se os apêndices forem no tórax ou no abdômen, eles podem ter aí, né, pernas ou nadadeiras, tá certo? Para auxiliar, principalmente em alguns crustáceos como o camarão, que apresentam alguns apêndices torácicos e abdominais para nadar, ok?
Ok? Então aqui é mostrando, né, a diferença das patas aqui dos insetos, aqui dos quelicerados e aqui dos crustáceos. Note aí que as articulações são muito parecidas. Tranquilo? Exoesqueleto e equidise. Eu falei que o exoesqueleto é uma característica aqui dos artrópodes, certo? É o esqueleto externo que esses animais apresentam. E a equidise é exatamente a muda desse exoesqueleto, né? Essa troca periódica que eles realizam aí, tá? O esqueleto externo dos artrópodes é constituído pelo polissacarídeo estrutural nitrogenado quitina, tá certo? Dá aquele aspecto meio brilhoso lá, por exemplo, da casca da barata, né? Quando a gente observa assim. Em muitos crustáceos, caranguejos e lagostas, a malha quitinosa é impregnada de carbonato de cálcio, deixando-a mais rígida e espessa. É porque o exoesqueleto dos crustáceos, principalmente desses dois aqui, ele é mais rígido. Então, além da quitina, certo? Eles têm a presença aí do calcário também. E periodicamente ocorre a troca desse exoesqueleto, certo? Que nós chamamos de equidise, tá bom? Então a gente tinha aí um grupo de animais chamados de animais equidisozoários, né? Animais que realizam aí a troca desse exoesqueleto. Aqui é mostrando a camada de cera, a parte mais externa, né? A quitina rígida e a quitina flexível, tá? Que forma aqui exatamente essa camada aqui externa de proteção do animal. Tá certo? E também de sustentação esquelética, né? Aqui nós temos as células epidérmicas, já aderidas aqui ao corpo do animal, né? E aqui é mostrando o exoesqueleto rígido, como é que ele realmente é, tá? Protegendo aí o corpo do artrópode, tá certo? Aqui é mostrando a troca desse exoesqueleto, né? O inseto, ele tá mudando aqui esse seu esqueleto e ele deixa somente o esqueleto velho, né, o exoesqueleto velho, como se fosse tipo uma armadura seca, ressecada, né, sem nada dentro, porque o novo inseto ele já está por aí, livre, né, com seu novo exoesqueleto. Tranquilo? Vamos ver aqui um vídeo, né, e para que vocês possam ver como é que é a troca periódica aí desse exoesqueleto. Olha só. Aranhas, caranguejos, né? Todos eles realizam essa troca, tá? Olha só que incrível aí, ó. Escorpião também trocando. Show, né, galera? Todos os artrópodes realizam aí essa troca de exoesqueleto, todos eles, tá? Bom, vamos entrar agora no subfilo Uniramia, que é o primeiro dos 3 subfilos aqui que nós iremos estudar. Só lembrando que esse subfilo ele é o maior, né, o mais numeroso aqui em termos de espécies, tá? Em números de espécies aqui dos artrópodes. A gente tem aqui todos os insetos do planeta, mais os piolhos de cobras, emboás e lacraias, né? Então, nós temos aqui uma grande quantidade aqui de espécies diferenciadas, tá? O filo dos artrópodes, pessoal, ele é tão grande que ele sozinho numa balança, em número de espécies, ele consegue levantar todos os outros filos do reino animal, tá certo? Porque só inseto aqui são 900 mil espécies conhecidas por aí, tá certo? Então, vamos lá. Esse subfilo, né, é o maior, como já falei, e ele é dividido em 3 classes, tá? A classe hexápoda, a classe quilópoda e a classe diplópoda. A gente agora costuma falar que a classe hexápoda, por terem muitos representantes, são muitos insetos, né? Então a gente vai chamar ela de superclasse, tá bom? Então eu tenho aqui 2 superclasses. A superclasse hexápoda e a superclasse miriápoda, que vai reunir essas 2 classes menores aqui, quilópoda e diplópoda. Então vamos falar primeiro aqui da superclasse hexápoda. Como o nome já diz, são 6 patas,
todos os insetos apresentam 6 patas, tá? São 3 pares de patas, né, que esses animais vão apresentar, dotados de um par de antenas, ok? Antenas sensoriais, e o corpo, como já foi falado, ele é dividido em cabeça, tórax e abdômen. E aqui eu tenho 3 representantes aqui do grupo dos insetos, né? A joaninha, a formiga e aqui os pernilongos. Bom, organização corporal dos insetos. Na cabeça, nós iremos encontrar olhos compostos, né? Depois eu vou falar para vocês como é que é a visão aí dos insetos. Peças bucais, aqui na região bucal, né? Que vão auxiliar aí na captura do alimento, na mastigação, sugando, chupando sangue. E antenas sensoriais que vão ser utilizadas aí para a orientação do voo e outras coisas, né? No tórax, nós iremos encontrar a disposição das patas articuladas. Então, note que no tórax, todas as patas dos artrópodes, no caso aqui dos insetos, tá? Todas as patas são localizadas aqui na região do tórax, tá? E as asas membranosas também, né? Os insetos que apresentam asas, inclusive, são os únicos invertebrados que conseguem voar, certo? A gente costuma dizer que os insetos dominaram o mundo por isso, né? Porque eles costumam voar e aí eles dominaram todos os ambientes. As asas também, essas asas membranosas, elas também são aqui, né, localizadas na região do tórax. E o abdômen, que é essa região maior aqui, nós encontramos, né, vários órgãos internos importantes aí do corpo desses animais. Em insetos ápteros, como por exemplo a formiga, insetos que não são voadores, tá certo? A formiga que não é voadora, né? Porque nós sabemos que existe a formiga de asa também. Então aqui mesmo esquema. Na cabeça a gente vai encontrar aqui os olhos compostos, ocelos, tá? A mandíbula e as antenas sensoriais. Na região do tórax, certo? Nós iremos encontrar os 3 pares de patas, característica aqui, né, da superclasse, e a região do abdômen com alguns órgãos internos. Bom, hábitat e hábitos dos insetos, né? Os insetos, pessoal, eles são bem adaptados a ambientes de terra firme e a diversas espécies, né, que vivem em regiões desérticas também, tá? São pouco abundantes nas regiões marítimas, então nós encontramos poucas espécies de insetos nessas regiões, tá? E são os únicos invertebrados capazes de voar, como eu acabei de citar. Com isso, os insetos puderam expandir-se e colonizar todas as regiões do planeta, né? Então nós temos aqui, por exemplo, um inseto de ambiente desértico, aqui, por exemplo, o rola-bosta, né? Que eles saem rolando aqui o cocô de outros animais, tá? Alguns pernilongos. Bom, importância ecológica, econômica, né, e médica dos insetos, tá? São elementos fundamentais em cadeias alimentares de terra firme e aquática, servindo de alimento para muitos pássaros, anfíbios, répteis, peixes e mamíferos. Pessoal, os insetos, geralmente nas cadeias alimentares terrestres, como por exemplo o gafanhoto, né? O gafanhoto ele vai atuar aí como consumidor primário, porque o gafanhoto vai comer a planta, que é produtor, e aí ele entra como consumidor primário, e um sapo, por exemplo, que vai comer esse gafanhoto, ele entra como consumidor secundário, ou seja, os gafanhotos são insetos muito predados aí por anfíbios, né? E vários outros insetos também aí, né, que servem de alimento para esses animais aqui que nós citamos, tá? As larvas de insetos também em lagoas, certo? Vão servir aí de alimento para peixes, tá? Ou seja, também estão atuando aí, né, nas cadeias alimentares aquáticas. Tá certo? Algumas espécies de insetos causam prejuízos à pecuária e à lavoura, né? Mais uma vez o gafanhoto vai ser citado, porque o gafanhoto ele destrói aí as plantações, né? Então ele causa aí prejuízos aí pro pessoal aí na lavoura, né? Alguns insetos, as larvas de alguns insetos acabam aí causando feridas, né, na carne de alguns animais, certo? Que deixa esses animais fracos aí, né, no caso da pecuária, então vai estar interferindo também aí nesse setor. Muitos mosquitos, sugadores de sangue, piolhos e outros insetos podem transmitir doenças em seres humanos e em outros animais, né? Nós conhecemos aí um leque vasto aí de insetos vetores, né, aqueles insetos que transmitem parasitas,
né, para homens, né, para os humanos e para outros animais. Insetos aí que transmitem bactérias, que transmitem vírus, que podem transmitir protozoários, tá certo? Né? Tanto na espécie humana como em diversos animais, tá certo? Abelhas e vespas, pelo menos agora vamos falar de uma coisa boa, né? Abelhas e vespas e besouros são importantes agentes polinizadores. Nós sabemos que a polinização é o transporte do grão de pólen. Então, alguns insetos costumam entrar nas flores, né, cheirar lá o néctar expelido lá pelas pétalas e tudo, e acabam se esfregando, certo? Nos pólens, né, nos grãos de pólen produzidos lá nas anteras das flores. É o caso aqui das abelhas, né, que saem totalmente com as patinhas cheias de grãos de pólen pregados, e aí elas saem levando esse grão de pólen para polinizar uma flor, né, da mesma espécie, tá, mais à frente. Ou seja, são importantes aqui, né, para a vastidão aqui de algumas plantas, tá certo? Bom, fisiologia dos insetos. Vamos falar aqui primeiramente do sistema digestório, tá? Esses animais aqui, eles apresentam sistema digestório completo, com boca e ânus, tá? A boca situa-se em posição ventral, ou seja, para baixo, né? E em torno dela há apêndices bucais que auxiliam na alimentação, né? Então é muito comum a gente encontrar uma estrutura, por exemplo, como essas aqui, em um inseto como esse, que lembra uma tromba dobrada, né? Existem alguns insetos que apresentam tipo uma mandíbula cortante, tá? Então varia muito aí de inseto para inseto, né? Nós temos aqui 3 sistemas de aparelhos bucais bem comuns aí nos insetos. O aparelho bucal ou peça bucal do tipo mastigador, né? Aparelho bucal do tipo lambedor e aparelho bucal do tipo sugador, tá certo? Gleios, o que é o aparelho bucal do tipo mastigador? Né? Por exemplo, os besouros, gafanhotos e baratas, eles têm uma característica de estar mastigando, né? Os gafanhotos, por exemplo, acabam com as plantações porque eles mastigam, né? Saem comendo as plantas. Baratas, por exemplo, acabam roendo e destruindo, né? No caso, mastigando mesmo, né? Como fala o aparelho bucal, qualquer tipo de alimento que encontrarem pelo chão. Por exemplo, um pedaço de biscoito, por exemplo, a barata vai lá e começa a mastigar, tá? Então ela utiliza esse aparelho bucal que ela tem, né? As formigas também fazem isso, tá? Aparelho lambedor, as abelhas geralmente apresentam um aparelho bucal do tipo lambedor, né? E alguns aparelhos bucais do tipo sugador, eles são divididos. Nós temos aqui o sugador maxilar, certo? Que é encontrado em borboletas, e o sugador labial, que pode ser pungitivo ou não pungitivo. Gleios, o que é o sugador labial pungitivo? É aquele que é perfurante. Então nós temos aqui mosquitos hematófagos, piolhos, percevejos, né? O barbeiro, por exemplo, ele apresenta esse aparelho bucal aí pungitivo, né? Os pernilongos, né? O mosquito culex, tá certo? A maioria desses insetos vetores que picam, chupam sangue, né? Do homem e de animais, você está apresentando aí esse tipo de aparelho bucal, tá bom? E o não pungitivo, né? Quem apresenta geralmente é a mosca doméstica, né? Alguns insetos como esses aqui têm a característica de vomitar em cima da porção de alimento. Esse vômito, né, é rico em enzimas digestivas que vão transformar o alimento numa papa e em seguida o inseto vai e lambe essa papa dissolvida aí com o seu próprio vômito, tá certo? Então são características importantes aqui, né, do sistema digestório desses animais aí. Aqui é mostrando, né, o aparelho bucal do tipo lambedor, tá? E as mandíbulas, né? Eu tenho aqui borboletas com aparelhos sugadores, abelha com aparelho bucal lambedor, mosca também com aparelho sugador, pernilongo com aparelho picador, gafanhoto com aparelho mastigador. O alimento então entra aqui na boca, né? A presença de glândulas salivares vai dar início aí à digestão extracelular, tá certo? Daí a presença de papo, que serve para armazenar algum nutriente, alguma coisa, alguma parte do alimento, certo? Depois o alimento desce para o estômago, onde irá ocorrer aí, né, a digestão pelo suco gástrico, né? E esses animais, eles apresentam também seco gástrico aqui, né? Lá no intestino pode ocorrer a digestão intracelular
e o que não é aproveitado pelo corpo do animal é transformado em fezes e aí é eliminado aqui pelo ânus, ok? Bom, o sistema respiratório dos insetos ele é do tipo traqueal, tá? Gleilson, então, eles apresentam traqueias, né, que vão realizar aí as trocas gasosas, né, o oxigênio pelo gás carbônico, exatamente, né? Aqui mostrando aqui, nós estamos ampliando a traqueia e olha só como é que é, ó, né, a parede do corpo. Eu tenho aqui exatamente o orifício por onde, né, o ar, né, o oxigênio, ele vai entrar e o gás carbônico vai sair, tá certo? Que é chamado de espiráculo, tá? A traqueia ela vai se ramificar em traqueolas, tá certo? E aí estão conectadas diretamente com as células musculares do animal, né? Aqui a gente tem, ó, a entrada de oxigênio, tá certo? Por esse local chamado espiráculo, e também vai servir para liberar o gás carbônico, tá? Então aqui é a ampliação da traqueia, mostrando para vocês, né? E aqui as ramificações da traqueia. Bom, as traqueias são tubos ocos, né, com reforços quitinosos espiralados, que partem de aberturas ao longo da superfície do tórax e do abdômen, formando assim os chamados espiráculos, tá? Onde nós vimos aqui a entrada e a saída dos gases. Beleza? O sistema circulatório dos insetos ele é aberto ou lacunar, ou seja, eles não apresentam aí um sistema fechado com vasos sanguíneos, né, etc. Eles apresentam ósteos, né, que fazem a hemolinfa fluir da região posterior para a região anterior. A hemolinfa, na realidade, é um líquido meio que amarelado, né, que os insetos apresentam, parece uma pasta, certo? É um falso sangue, tá certo? Na realidade é a linfa guardada e conectada com a hemocela, que é uma cavidade, que acaba transformando em hemolinfa, tá? O vaso dorsal nos insetos é denominado aorta, tá? Da região anterior ele termina na hemocela da cabeça, onde a hemolinfa entra em contato com os tecidos cefálicos, tá? A hemolinfa dos insetos é um fluido aquoso amarelado ou esverdeado que contém hemócitos, né? Células aqui que compõem essa substância, né? Células especializadas em fagocitar elementos estranhos do corpo. Então, podemos dizer que são aí as células de defesa, né, do falso sangue que esses animais apresentam. Aqui é mostrando o coração dos insetos, né? A artéria, a aórtica, a aorta aqui, né? Os ostíolos, tá? E aqui são algumas lacunas, né? Por onde aí vai ocorrer a ramificação aí do sangue, tá certo? O sistema excretor dos insetos é realizado por estruturas excretórias denominadas túbulos de Malpighi, tá? Que vão filtrar a hemolinfa e dela vão remover, né, os excretas nitrogenados, principalmente o ácido úrico, que é o excreto nitrogenado dos insetos, tá certo? Esses excretas são lançados no intestino e são eliminados junto com as fezes. As fezes dos insetos meio que pastosas, porque o ácido úrico é liberado junto com a massa fecal, tá certo? Aqui é mostrando exatamente a localização dos tubos de Malpighi, ó, ramificações aqui, bem próximos aqui do estômago, tá bom? E aí quando eles filtram, retiram esse ácido úrico, ele acaba sendo depositado no intestino, onde lá vai ser lançado junto com as fezes. O sistema nervoso dos insetos, gânglio cerebral. Nós vimos aí que o sistema nervoso começou a se tornar ganglionar lá na casa dos moluscos, né? Lá no grupo dos moluscos, tá certo? Passou a ser sistema nervoso ganglionar. Então, a partir daí, né, nós temos gânglios, né? E se for localizados na cabeça, são gânglios cerebrais. Então, o gânglio cerebral, aqui dos insetos, localizado na cabeça, do qual parte uma cadeia nervosa que percorre o corpo ventralmente. Então, essa cadeia nervosa, ela se espalha por todo o ventre do corpo do inseto, né? Do gânglio cerebral e da cadeia nervosa, partem nervos que conectam o sistema nervoso aos músculos e às estruturas sensoriais. Então, os músculos eles vão ter aí uma participação na anatomia dos insetos, principalmente aí se tratando do voo desses animais, tá certo? Então, aqui mostrando alguns órgãos sensoriais, como por exemplo as antenas sensoriais,
que são importantes, os óleos, né, que os insetos eles apresentam óleos compostos. Então cada pontinha dessa daqui na realidade é denominada omatídeo, né? E um omatídeo, né, como esses daqui, ele tem aí as suas estruturas de visão, né, como por exemplo a córnea, cone, cristalinos, tá certo? E apresenta também estruturas fotorreceptoras, né, ou seja, que vão receber a luz, tá bom? Os omatídeos, eles terminam em axônios que possivelmente conduzem esses impulsos aí da visão diretamente para o gânglio cerebral do inseto, tá bom? Bom, o sistema muscular e voo, tá? O que é que tem a ver, né, o sistema muscular com o voo? Os músculos desenvolvidos, porque os artrópodes apresentam musculatura desenvolvida, fixam-se às partes internas do exoesqueleto. Então eles vão ficar lá presos na parte interna lá, né, do exoesqueleto e funcionam em antagonismo. Gleison, o que significa antagonismo? Quando um grupo de músculos se contrai, os seus opostos relaxam. Quando os que relaxam se contraem, né, os que se contraíram antes acabam se relaxando, ou seja, eles ficam trocando a função, tá certo? Então, por exemplo, quando o inseto está com as asas levantadas, né, ele levanta as asas aqui. Nós temos aqui, ó, músculos longitudinais distendidos, tá? E aqui músculos tergoesternais contraídos. Tá? Então, eles aqui estão, né, contraídos. A asa levantou. Para a asa abaixar, o que é que vai acontecer? Os músculos termoestermais, eles vão aqui se distender, ou seja, vão realizar aí o movimento contrário, tá? Ou seja, eles vão relaxar, né? Então, quando ele levanta a asa, esses músculos se contraem e quando ele baixa a asa, esses músculos relaxam. Então, eles ficam trabalhando aí, né, dessa forma, né? O par de músculos ele se contrai e ao mesmo tempo ele relaxa, ou seja, estão trabalhando aí em antagonismos, ok? Bom, vamos ver aqui um vídeo sobre o voo, né, dos insetos, tá? Que é muito interessante, em câmera lenta, tá? Olha só aí, ó. Olha só a velocidade que eles batem aí as asas, né? E detalhe que está em câmera lenta aqui, tá? Gafanhoto. Notem também aqui as patas traseiras, aí, as patas posteriores, que eles já ficam já na posição de saltar para impulsionar o corpo para o voo, né? É interessante, olha só. São várias diferenças aí nas asas membranosas, né? Asas mais duras, asas mais flexíveis, asas duplas, né? Olha só as da joaninha como é. Show, né? Bom, algumas ordens de insetos, né? A gente tem aqui algumas das diversas ordens aqui, né, que os insetos apresentam, e boa parte dessas ordens aqui a gente acaba classificando pelo tipo de asa, né, pela
a característica da asa, né? Então a gente tem aqui a Hymenoptera, nós temos aqui as formigas, a Diptera, onde a gente reúne aqui as moscas, né? A Coleóptera, que apresentam geralmente a asa dura, né? Que no caso são os besouros, Hemiptera, como os percevejos, a Ortóptera aqui, como grilos, né? Lepidóptera, que apresentam aqui asas grandes, bonitas, como é o caso aqui das borboletas, né? A Odonata, que reúne aqui as libélulas ou manemagos, né? E diversas outras ordens aí, beleza? Bom, a reprodução dos insetos. Pessoal, os insetos eles são dioicos, tá? Nós temos o inseto macho e o inseto fêmea, tá? Durante a cópula, o macho introduz o pênis na vagina da fêmea, onde elimina os espermatozoides, tá? Estes passam a ter um reservatório denominado espermateca, tá? Bem aqui, localizado aqui, né, nessa região aqui, tá? E onde ficam temporariamente armazenados, tá bom? Então aqui é mostrando o aparelho masculino e o aparelho feminino, tá? No aparelho masculino aqui a gente consegue observar aqui os testículos, né? E aqui o pênis. No feminino a gente tem aqui a vagina, ficou faltando aqui o nome, mas é a espermateca, esse local aqui onde ficam armazenados aqui os espermatozoides. E aqui a gente tem o ovário, tá bom? Bom, e quanto aos tipos de desenvolvimento, né? Estamos falando aqui da reprodução, então existem aqui insetos com desenvolvimento direto e desenvolvimento indireto. Nós sabemos que o desenvolvimento indireto é aquele que tem fase larval, estágio larval, tá? Mas nós temos aqui alguns insetos que realizam desenvolvimento direto, ou seja, sem larva, né? É o caso aqui dos ametábolos, tá? São aqueles que não sofrem transformações, que não sofrem metamorfose. Então nós temos aqui como, por exemplo, a traça de livros, né? A traça de livros é um inseto pequenininho que costuma ficar entre os livros lá, se alimentando da seda do papel, da celulose, né? Então esses insetos, por exemplo, eles quando nascem do ovo, eles já nascem parecidos aí com os pais. Eles não vão passar por mudanças físicas no corpo, não, tá certo? Então eles são considerados ametábolos. Alguns insetos sofrem uma metamorfose meio que incompleta ou parcial, tá? Nós chamamos aí esse tipo de insetos hemimetábolos, né? São aqueles que sofrem metamorfose incompleta. O gafanhoto, por exemplo, é um exemplo aqui desse tipo de inseto, né? Quando ele nasce do ovo, está lá com a região da cabeça bem grande, o corpo pequenininho, atrofiado, e com o tempo o corpo dele vai crescendo, ficando aí proporcional com o tamanho da cabeça. Então nós temos aí um tipo de desenvolvimento, uma metamorfose incompleta. Já outros insetos têm metamorfose total, mudam totalmente do jeito que nascem, né, para quando chegarem na fase adulta. Eu chamo aí de holometábolos, ou seja, metamorfose total ou completa. É o que acontece com a borboleta, né, Gleison? É o que acontece com a mosca, tá bom? Então, assim, algumas fases que nós temos aqui, né, após saírem do ovo, nós temos a larva, que vai originar a pupa, certo? E aí a pupa dá origem ao inseto adulto, no caso aqui, uma borboleta, ok? E aqui nós temos, né, a classificação, mais uma vez, como é que eles ficam, né, quando vão passando aqui por metamorfose. No caso do ametábulo, que não sofre, que é o caso da traça de livros, ela permanece exatamente idêntica, tá? Assim que ela nasce do ovo, ó, ela já é bem parecida com a fase adulta, né, na sua fase de imago, ok? Nos hemimetábolos, por exemplo, o gafanhoto, ó, né, ele bem pequenininho, depois ele começa a esticar o corpo até chegar na sua fase adulta, certo? E os holometábolos, totalmente diferente, né? Eu tenho uma larva, eu tenho uma pupa contida no pupário, que aí vai se desenvolver em adultos, tá? Como no caso aqui, uma mosca. Beleza, gente? Bom, superclasse Miriápoda, né? Vamos falar agora aqui dos miriápodos, né? Que é um nome antigo usado aqui para esses animais, certo? Meio que chamam-os de 1000 patas, né? Só que nós sabemos que isso é um exagero, porque não existem animais com 1000 patas no mundo animal. Mas por apresentarem de muitas patas, né? Eles ganharam esse nome. E aí ele passou a ser uma superclasse porque foi dividido em duas classes. Eu tenho aqui a classe Quilópoda, certo? Onde nós temos aqui os quilópodes, certo? Os
que apresentam um par de patas por cada segmento. E nós temos a classe diplópoda, né? Os diplópodes, que apresentam 2 pares de patas por segmento. Tá? Os quilópodes, eles têm um corpo dividido em cabeça e tronco, tá certo? Apresentam um par de antenas, são carnívoros, né? E peçonhentos, tá? Por exemplo, a lacraia, né? Que é um representante aqui de um quilópode, ela apresenta aqui fossípulas, né? Que são órgãos inoculadores de veneno, que acabam injetando na presa e se for um animal pequeno, pode morrer, tá certo? Então são animais peçonhentos, animais perigosos, né? São animais ágeis, caçam suas presas, pois são carnívoros, né? Correm, né? Conseguem uma velocidade incrível aqui, né? Com o caminhar dessas patas aqui que elas apresentam, tá certo? Então nós temos aqui, né? Só lembrando, né? Um par de patas por segmento, tá? O que caracteriza o nome aqui da classe. E nós temos as centopeias e lacraias aqui como exemplos. Eu vou mostrar agora aqui para vocês um vídeo, né, de uma lacraia comendo uma barata, tá certo? Olha só como a lacraia é perigosa, tá certo, gente? Preste atenção aí, ó. Olha a velocidade com que ela consegue caminhar aí com as articulações, ó. A barata tentando fugir, né? Pegou. Olha só, comendo aí, né? A barata. Mastigando aí os pedaços aí da barata, ó. Um animal extremamente perigoso aí, né? Pronto, acabou com a barata aí, né? Bom, e a classe diplópoda, nós temos aqui os emboás, os inofensivos emboás. Né? Enquanto um parece ter vindo do inferno, né, gente? Esse aqui, ele é de boa, certo? Esse aqui, ele é amigão de todos. Ele não causa, ele não traz prejuízo, certo, a ninguém. Tá? Apresenta o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Tá? O tórax aqui é muito pequeno, né? São metâmeros bem próximos, assim, que formam um tórax pequeno. Tá? E vivem em ambientes úmidos, né? Então, período de chuva, né? Surgem muito aqui os emboás, que também são chamados de piolos de cobra, tá certo? São herbívoros, né? Se alimentam de folhas, de plantas, não são peçonhentos, tá? E apresentam aqui 2 pares de patas por segmento, tá? Diferente lá da lacraia, que é um par de pata por segmento, aqui são 2 pares de patas por segmento. Eles têm a característica de se enrolar, né? Quando você encosta neles, tá? Para se proteger, e eles eliminam, né, um cheiro, né, um odor como forma de defesa, mecanismo de defesa aí, tá certo? E apresentam também um par de antenas, né? E aqui é mostrando para vocês o emboá, tá? Aqui é mostrando a anatomia aqui de uma centopeia, tá? Mostrando aqui o cérebro, né, a boca, o sistema digestório, a gônada, tá? O intestino, o coração aqui, né, que é exatamente no vaso dorsal também, nós falamos aí, tá? Pessoal, e nós vamos ficar por aqui, certo? Essa foi a aula do subfilo Uniramia. Na próxima aula de artrópodes parte 2, iremos falar aí, tá? Dos quelicerados, das aranhas, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço!